Então, boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui na aula de número 11 de Geometria na Educação Básica, dia 21 de junho de 2021. Então, o tema da aula de hoje é Geometria Dinâmica e estamos nos baseando no artigo do Guilherme Silva e Miriam Penteado. Bom, a gente já conversou um pouco sobre o artigo lá no fórum, e aí vamos, eu já comentei algumas coisas lá, eu anotei alguns tópicos aqui para a gente discutir também, mas vamos começar pela fala de vocês. Então, por favor, se quiser fazer algum comentário, levantar alguma questão, vamos lá. Ou, se vocês quiserem, a gente pode começar fazendo a questão de Nasser no GeoGebra. Que achei bastante interessante a maneira como vocês fizeram. Comentei algumas lá, né, porque eu vi algumas pessoas bem presas ao lápis e papel para usar o GeoGebra. Então, eu vou abrir aqui o GeoGebra para vocês entenderem o que eu estou falando. Tem que compartilhar a tela, né? Fica melhor, né? Ao invés de compartilhar a janela, né? Então, estou aqui no GeoGebra. E aí, olha, o GeoGebra, quando abre, ele tem essa malha aqui, tem os eixos cartesianos, e como a gente está na geometria, a primeira coisa que eu faço nesses casos é tirar isso aqui, para trabalhar com uma tela em branco. E a questão lá da Lilian Nasser fala tem duas retas paralelas, né? Então, vou lá desenhar as retas paralelas. Então, uma reta aqui. E aí, depois, lá no GeoGebra, eu pego reta paralela. Aí, para isso, eu tenho que selecionar um ponto, depois a reta, o segmento e tal. Então, peguei um ponto e uma outra reta. Então, eu tenho aqui as duas retas paralelas. E aí, ele pega um ponto qualquer aqui no meio, entre as duas retas, né? E desenha o segmento de uma reta até esse ponto, dessa reta, desse ponto até a outra reta. Esse ponto aqui, acho que eu vou mudar os nomes aqui das coisas. Vou chamar esse ponto C de B, só para coincidir lá com a nomenclatura. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Esse aqui vai virar o B. E esse aqui vai virar o X. E aí a gente tem que buscar a relação entre esse ângulo aqui, A, esse ângulo B e o ângulo X. Então, eu vou medir esses ângulos. Ângulo A. Deu errado aqui. Eu nunca sei para que lado eu tenho que fazer isso. Deu errado de novo. 3 pontos é melhor, né?
Não? Sim? Como é que eu faço o ângulo aqui, gente? Você pode meio que fechar um triângulo entre X e B e algum outro ponto, e aí você consegue criar o ângulo. Ah, eu tenho que marcar um outro ponto aqui, é isso? Isso. Aqui na reta. Aham. Tenta o contrário. Aham. Nesses casos ali, que aparece o centro e o ângulo maior também, você pode Ah, só ir nas agora deu certo. configurações. Aham, deu certo. E aí eu já vou pegar o ângulo X certo de novo aqui, né? B, X, o contrário. Deu, agora deu. E o que a gente quer, a gente já sabe, né, que o ângulo X, gama, que o valor de gama vai ser alfa mais beta, né? Então, mas aí só para testar, eu posso inventar uma função aqui, S igual a alfa mais beta. Então, aqui para ver que o S é igual ao gama, né? Igual está aqui na janela de álgebra, o S é 95 graus e 84 minutos, e o gama também. Bom, aí a gente agora tem que experimentar, arrastar, né? Então, eu posso arrastar aqui o ponto, arrastar o ponto A, e aí ó, comparo lá o S com o gama, arrasto ponto B, aí posso variar, arrastar aqui também a reta, né? Eu não consigo arrastar. Ah, nem o ponto C que eu usei para fazer o ângulo, ele está preso na reta, mas eu posso arrastar o ponto X. Não, o ponto e não. Aí, o que eu comentei com vocês, que eu achei que vocês estavam muito limitados pelo desenho para fazer esse arrasto, é que, por exemplo, alguém até comentou isso lá no fórum, as retas estavam sempre paralelas à borda da tela do computador, né? Ou daqui do GeoGebra, porque no desenho lá do artigo estava assim, mas aqui no GeoGebra a gente não precisa disso, a gente pode fazer a reta de qualquer jeito aqui, a informação é que elas são paralelas. Outra coisa também é que o desenho nos induz a pensar que a reta AB é perpendicular às retas RS, mas não tem nenhuma informação falando isso. Né? Então, aqui eu estou pegando o ponto A e o ponto B em posições quaisquer. E aí, quando a gente está aqui no ambiente de geometria dinâmica, a gente pode fazer algumas coisas que fujam completamente dessa lógica aí, que é, por exemplo, umas coisas assim, ó. Será que mantém a propriedade? Quando eu faço uma coisa assim? Ou quando eu pego esse ponto X e coloco em outras posições, será que a propriedade se mantém? Então, um diferencial da geometria dinâmica é que a gente não fica necessariamente preso às condições do exercício. No caso ali, o exercício foi dado com lápis e papel, né? É uma atividade típica de lápis e papel. E quando a gente vem para o ambiente de geometria dinâmica, a gente explora outras situações
e se pergunta, será que se mantém a mesma propriedade que eu sei que vale quando o desenho está assim? Né? Será que se eu fizer do lado de cá, né? Arrastar, afinal de contas, arrastar. E essa propriedade ou essa hipótese que não tinha no exercício com lápis e papel e que eu acho importante estar claro para todo mundo. A reta AB não é necessariamente perpendicular às retas RS. E os alunos lá no estudo de Nasser, eles estavam considerando, muitos deles consideraram a reta perpendicular, a reta B perpendicular, e na nossa turma também. Então, a gente tem que ter são duas etapas aqui. Primeiro, a questão com lápis e papel nos induzia a pensar uma coisa, né, que não era hipótese, mas isso é só no lápis e papel. E quando a gente vem para o Gente, a Jussara travou para vocês também? Sim. Sim. Voltou. Oi, voltei. Eu fiquei fora do ar por muito tempo? Não, foi bem rápido. Não. Hoje, Sara, a tela parou de compartilhar. Eu parei. Ah, tá. E aí, o que vocês me dizem sobre essa exploração aí com o GeoGebra? Oi, Bárbara. Então, essa exploração foi ela que me auxiliou, assim, a entender direito a questão, porque primeiro eu tinha feito, e aí eu tinha lido o que o aluno tinha escrito, e aí eu tinha considerado o que ele considerou certo. Só que o que ele considerou estava errado. E aí eu fui lá e vi a solução, uma outra solução que um colega tinha colocado, para a mesma questão do João, né, que eu tinha feito. E aí eu falei, uai, mas tá errado isso aqui, não. Aí não tava, quem tava errado era eu. Quem tava errado era eu. E aí eu peguei e fiz a experimentação mexendo no GeoGebra. E aí foi por ela que eu vi no que eu tinha errado, assim. Aí eu acho que isso é bom não só para os alunos, mas para a gente também, porque às vezes a gente fica meio confuso, assim. E pelo menos eu fui muito influenciada pela resposta do aluno, que aí eu fiquei, nossa, mas isso aqui tá certo, mas assim, não estava totalmente errado. Para o caso que ele tinha falado, valia, mas não era exclusivamente aquilo, sabe? E aí, essa experimentação, né, ela me ajudou bastante, assim, a entender mais a questão e ver que se as paralelas girarem, não ficarem, né, paralelas à borda, entre aspas, do computador, da tela, as propriedades, elas se mantêm. E elas não necessariamente são perpendiculares, igual você falou. Isso, exatamente. Elas dão para a gente mais possibilidades, né, para explorar. E vocês perceberam isso? Que vocês ficavam imitando o desenho com lápis de papel na hora de desenhar no computador, com software? Oi, Rafael. Eu fiz o meu parecido de propósito com a ideia de pegar a solução de 2 alunos e colocar ao mesmo tempo. Que aí dá para testar, porque a ideia é assim, você dá um problema de GeoGebra para o aluno, ele de forma intuitiva ele vai testar, vamos dizer assim, solução de contorno, né? Problema de contorno, que ele vai ver até onde funciona, que é o que você estava fazendo ali, onde o modelo funciona, onde não funciona, e aí meio que ele explora. Você está escutando barulho de obra? Espero que não. Muito pouquinho. Então tá bom. É porque o celular ele filtra o áudio. O que eu tô falando? Que aí o aluno acaba explorando isso, porque no papel, para ele explorar isso, essas propriedades de contorno,
Ou vai ser com a álgebra, que ainda vai ser um pouco abstrato, e direto no desenho ele vai ter que refazer e refazer várias vezes, e hoje em dia o pessoal gosta mais da interatividade, né? Então o GeoGebra ele supre isso. O que você está chamando de condições de contorno, Rafael? É igual quando você pega numa equação, você quer saber, sei lá, o domínio da função, onde que ela não tem um domínio, então se ela é limitada ou não. No caso do GeoGebra, você tem os axiomas. Aí ele quer testar, por exemplo, se você rotacionar a reta paralela, se ainda elas vão se manter paralelas, se os ângulos continuam valendo a soma. Porque você dá o desenho pronto, ele vê que está certo. Mas aí ele pode ficar pensando, e se eu arrastar um pouco para cá, será que ainda continua a soma? E se eu colocar perpendicular? E se eu colocar a reta, o ponto para fora, né, assim, de fora de entre as duas retas paralelas? Uhum. Pois o fato das retas serem paralelas era um dado do exercício, né? Então, aquilo tem que ser mantido. Vocês viram que eu já desenhei a segunda reta, construí a segunda reta paralela à primeira, né? Mas as outras condições, né? O enunciado está assim, ó. Na figura que se segue, as retas RS são paralelas. Esse é o único dado. Com base nessas informações, expresse o valor do ângulo X em função de A e B, justificando sua resposta. Então, ninguém fala que essa reta AB é perpendicular às retas RS, que o ponto X tem que estar entre RS. A única condição dada é que as retas RS são paralelas. Mas o desenho nos induz a incluir todas essas outras condições. E aí vem essa questão, né? Qual que é o papel do desenho no ensino de geometria? Ele é um apoio ou ele é um obstáculo? Ou ele é as duas coisas? O que vocês acham? Para mim, ele foi as duas coisas. Depende. Se o menino Porque. resolver testar Pode falar, pode falar. Se o aluno resolve, por exemplo, testar se ele consegue fazer um triângulo, que é a soma das 180, ele não vai conseguir medir 180, pegar ângulo a ângulo de um triângulo e medir. No GeoGebra vai, porque o GeoGebra tem aproximação muito boa, mas se ele fizer isso com um transferidor e um compasso, por exemplo, não vai sair não, sabe? E aí, não sei, pode ser que ele pense, professor, mas aqui eu faço e somo e não dá certo. Que aí eu já entro no problema de erro, mas se você explicar, vamos dizer assim, a diferença, né, do concreto e do abstrato, aí eu acho que vira a mão na roda, né, para ensinar o aluno. Bárbara, você estava falando? Não, eu só falei que para mim foi os dois, porque na primeira vez, né, tanto que eu pedi para a gestora apagar, o aluno tinha, o João, ele tinha falado que os triângulos eram isósceles. E aí, de fato, se as paralelas elas são paralelas à tela, os triângulos são isósceles. E aí, eu só considerei esse caso aí. E aí, então, para mim, foi um obstáculo. E para o estudante também, né, para o João. Mas se tivesse um outro desenho diferente, talvez ele não chegasse a essa conclusão. Então, eu acho que também poderia ser um. Qual foi a palavra que você usou? Esqueci. Apoio. Isso, poderia ser um apoio. Será que eles conseguiriam fazer o exercício sem o desenho, dado uma questão? Vivian. Eu só queria comentar também, né, se vai ser um obstáculo ou um apoio, porque quando eu, até hoje, né, fazia geometria, né, durante meu ensino fundamental, eu sempre inferia coisas sobre o desenho, sempre. Por exemplo, se eu traçar essa reta aqui entre esses dois pontos, vai ser perpendicular essa reta, considerando essas retas paralelas. Só que assim, aí chegava o professor,
Quem que te falou isso? Foi o exercício? Então, assim, se eu resolvesse só para esse caso, igual eu até coloquei lá na minha, né, como um exemplo, começar pelo caso mais simples, né, de quando esses pontos realmente são alinhados, então vai dar uma reta perpendicular às duas paralelas. E aí, a partir disso, sugeri para os meninos fazerem a movimentação, porque eu sempre fazia inferências sobre o desenho, coisas que não estavam escritas. Mas o desenho era essencial para eu desenvolver, assim, até mesmo minha criatividade lógica. Porque eu conseguia enxergar tudo, assim. Então, acho que ajuda muito. Pode ser um obstáculo, mas é um apoio, assim, fundamental para quando a gente está aprendendo geometria. Lucas. Tá. É que eu fiquei refletindo essa questão, né? Apoio ao erro, né? Tipo, o obstáculo, né? Aí o Rafael, ele fala essa questão do erro, né? Tipo, a propagação do erro, né? Por exemplo, o curso técnico estuda muito essa questão do erro, né? Aí eu fiquei matutando aqui, né? Tipo, um caso que aconteceu comigo, né? Só que não foi fora de sala de aula, né? Eu fui ajudar numa obra. Nessa casa eu tava construindo as pilastras de madeira, né? Então pegou aqueles negócios de trem, trio de trem, umas madeironas gigantes e tinha que alinhar, porque uma parede não dá para ficar fazendo curva em parede, né? E quando colocou as pilastras todas, Dormente. isso. Falou. E quando colocou as pilastras todas, teve uma certa discussão lá, porque ficou torto, né? Em comparação com um lado, o outro ficou torto. Aí na hora lá, minha cabeça matemática analisou 1 milhão de possibilidades e eu consegui entender por que estava torto, né? Aí eu conversando lá, aí o responsável da obra virou assim: ô Lucão, relaxa, só. Na hora que passar o reboco, sai tudo reto. Então, então eu fiquei pensando, sabe? Essa questão, tipo, né? Quando tem o desenho e o aluno, né? Tipo, olha lá o desenho. Se isso aqui é mais ou menos isso aqui, então isso aqui tudo vale uns 4, então esse pedacinho aqui deve valer uns 3,5. Tipo, o menino tá tentando aplicar isso para a situação que ele vai ali pegar. Na hora que for passar o reboco, vai sair tudo reto para ele, sabe? E é uma situação interessante que a gente tem que pensar também, sabe? Às vezes, a mera capacidade analítica do aluno, né? Porque a gente, na matemática, a gente quer que π seja 3,14, 15, 9, seja infinito, sabe? Mas às vezes 3,14 tá bom, às vezes 3,1 tá bom para a situação, sabe? Então, se é um obstáculo ou um apoio, né? É uma questão muito, muito profunda, né? Obviamente, depende muito da aplicação que você está querendo, se você vai poder ou não passar o reboco no final. Júlia. É porque a Vivian tava falando, aí eu pensei assim, porque eu acho que é muito tênue nessa linha da intuição, assim, porque você tem que ir na sua intuição mesmo para atacar os problemas, mas ao mesmo tempo você tem que duvidar também da sua intuição, sabe? Então, por exemplo, eu acho que nesse caso que aí a gente poderia ter a intuição de que seria paralela. Mas ao mesmo tempo a gente tem que duvidar disso também, falar assim, realmente é paralela? Tipo assim, o que poderia acontecer aqui, assim? Perpendicular, né? Perpendicular. E aí, uma outra coisa que eu tava pensando é assim, porque aqui a gente tá falando do software de geometria dinâmica, uma coisa assim, possível nesse meio virtual. Mas eu fico pensando como que a gente pode tornar a aula, assim, né? Tipo assim, os nossos desenhos, assim, um pouco mais dinâmicos, assim. Tipo assim, porque até às vezes a gente vai fazer uma questão, assim, aí sei lá, questão de atravessou o rio, aí tem um negócio lá no meio do rio. Aí você vai lá, desenha, tipo assim, não do rio é péssimo, peraí, foi péssimo. Mas aí você vai, num desse exemplo, por exemplo, você não fala que o X tem que estar entre ali tem que estar no meio das duas paralelas, assim. Aí o que a gente faz primeiro com o professor talvez seria colocar ali no meio e traçar, mas e aí, tipo assim, e se a gente mostrar talvez outros desenhos, assim, sabe? Botar outras possibilidades.
e aí ver, tipo assim, será que vai dar a mesma coisa se a gente fizer um desenho diferente? Não sei, assim. A Júlia está falando aí da possibilidade do pensar na geometria dinâmica alterar a aula com quadro e giz, com lápis e papel, né? Mas, veja, ela só pensou isso porque ela teve o apoio da geometria dinâmica para pensar isso, né? O Lucas já está falando da abstração matemática em diálogo, vamos colocar assim, com questões concretas, né? Ali no exemplo que ele deu, as coisas já são do jeito que elas são, concretas ali, e ser paralelo ou não, já vai ter um outro encaminhamento, né? Já é um outro domínio, né? Então, o concreto, a geometria no mundo concreto, a geometria euclidiana com quadro e giz, a geometria no GeoGebra. São geometrias diferentes para mim, as três, porque elas têm regras diferentes, elas suscitam coisas diferentes, elas levam a discussões diferentes, embora todas tenham coisas em comum, né? Essa coisa, por exemplo, do lado das retas paralelas estarem paralelas ao lado a borda, né, do computador. Eu dei aula por 2 anos na educação básica, e aí eu peguei um dia o meu diário e perguntei assim para os alunos, qual é essa figura aqui? Um retângulo, tal. Aqueles diários de papel, vocês lembram disso? Né? O que é isso? Qual que é essa figura aqui? É um retângulo. Aí eu fiz assim, isso, o que é? Não sei, professora, não sei como é que isso chama, não. Porque se eu tivesse pegado um quadrado, virou assim, losango. A resposta era na hora, né? Mas eu peguei um retângulo que não é quadrado. Fiz assim. E na hora que eu virei, ele já não sabia o nome. E ali a gente vê que a gente ensina alguma coisa a mais para os alunos. Na hora que a gente sempre desenha os retângulos com os lados paralelos aos lados do quadro, você está ensinando para eles que retângulo é um quadrilátero que tem 4 ângulos retos e os lados são paralelos ao lado do quadro. Inclui uma informação na geometria, na definição de quadrado, que não é verdadeira. Por quê? Porque a gente está usando recursos materiais, a gente está usando lápis e papel, a gente está usando computador, a gente está usando um livro para poder falar dessa geometria. Porque se a gente não tiver esse recurso, né, o desenho, uma coisa concreta, a gente não consegue fazer geometria. A geometria nasce no concreto. Então, se a gente não tiver essas mídias para nos apoiar, a gente não consegue fazer geometria. Mas a gente usa o desenho, um objeto, uma representação, com a intenção de não precisar dela, de abstrair. A gente tem que passar por ela, mas como um apoio é como se você colocasse um andaime assim, que você usa para construir o prédio, mas depois você tira. Então, a gente usa o desenho, usa o concreto para falar da geometria, mas com a intenção de depois de não precisar dele. E aí a gente vai ver isso bastante no livro da Cleane e da Adair, porque isso é muito Vygotsky, né? Que é você usar a mediação pelo concreto, pela linguagem, pelo desenho, pela escrita, pela linguagem, né? Para poder fazer geometria. Tá? Então, se é apoio ao obstáculo, são as duas coisas. E a gente trabalha nesse meio de campo aí, com os alunos, porque a gente não pode fazer geometria sem desenho, mas a gente tem sempre que chamar atenção para essas abstrações, vamos mexer. E para isso o software ajuda muito, gente, porque você mexe com o desenho, né? Na hora que você entrega uma questão numa folha por escrito, você fixa, você cola
aquilo ali e inclui um monte de propriedade que não existe. E na hora que você está no software, você começa a arrastar aqueles elementos ali, você desestabiliza essas coisas que estavam coladas. E aí, esse é um processo, um passo importantíssimo para abstração, para argumentação formal, por aí vai. Lucas. É uma reflexão, né, quanto a isso tudo que você falou, que se a gente usa como um andaime, né, como um trampolim, né, tipo, passa por ele, mas não fica, né, provavelmente, então a gente está querendo abstrair. É porque você falou da questão dessas três, né, geometrias, a dinâmica, a euclidiana, a concreta. O nosso objetivo, então, é trabalhar todas, ou as interseções entre elas. Qual que é o nosso objetivo? Acho que é uma pergunta mesmo. Qual que é o nosso objetivo, no final das contas? É o quê? O que a sua intuição de professor diz? A minha intuição diz que é para trabalhar na interseção ali, e tal. E tal, né? Tipo assim, o que é tal? Que é para trabalhar na interseção das três, né? O que vale para as três, né? Tendo em mente que o aluno pode se sair melhor, independente da situação que ele se encontre. É o que eu penso em primeiro momento, mas eu gosto de ouvir outras opiniões, né? Então vamos ouvir, gente. Vamos responder o Lucas. Todo mundo entendeu a pergunta dele? 3 geometrias, tá? Geometria concreta, geometria euclidiana e geometria dinâmica. Com qual delas que a gente deve trabalhar? Qual que é o nosso objetivo com relação a elas? Diga, Vivian. De onde que eu tirei? Eu ia te perguntar sobre agora. Complicado. Mas é porque, assim, eu ia falar que as três se complementam. Eu acho que não tem como trabalhar uma sem trabalhar a outra. Porque a geometria euclidiana... Bom, essa é a minha percepção, entendeu? Eu ia te perguntar isso, inclusive. Porque, para mim, tem uma geometria base, né, que vai moldar as outras. Que a partir dela a gente vai conseguir falar para os alunos e aí uma vai complementando a outra de alguma forma, sem anular ou desprezar a anterior. Eu tenho essa impressão. Porque eu não consigo ver como sendo 3 geometrias independentes uma da outra. Porque não são, na minha visão, entendeu? Para mim, elas independentes não são, mas elas são diferentes. São diferentes, por isso que eu falei que eu acho que elas se complementam. Não dá pra gente usar uma ficar sem a outra. Depois que a gente vê, depois que a gente se insere nessa dependência tecnológica, assim, a gente realmente vê como faz falta o uso dos softwares, por exemplo, a geometria dinâmica. E, enfim, não necessariamente os softwares, mas a geometria dinâmica foi inserida na nossa vida através dos softwares ou não, né? Depende da didática do professor. Mas é essa questão de que elas se complementam, na minha opinião. Tá, então o Lucas está defendendo, acha que é a interseção, a Vivian acha que é a união. Beleza. Rafael. Nesse ponto, acho que eu concordo um pouco com cada, porque eu não vejo como geometrias diferentes, mas sim abordagens diferentes, entende? Porque os axiomas, os teoremas não mudam, os resultados não mudam, os conceitos que você vai abordar não mudam. O que muda é como você aborda, sabe? Um é como você pegar essa geometria dinâmica e observasse frame a frame. E o outro, a dinâmica, justamente é esse conjunto que você pode variar, sabe? Ou num tempo. Geralmente vai ser no tempo, que vai ser difícil variar com outra coisa, né? Porque se você for levar para o concreto, por exemplo, a geometria, seja aquela ideia de pegar um triângulo, um quadrado, colocar as taxinhas, mostrar a rigidez de uma figura geométrica,
Ali é no tempo que você está mexendo, mas assim, a posição, como é que é? Não, agarrou. A reflexão. Nossa. Reflexividade. Eu esqueci qual que é a palavra certinha. Mas e aí Reflexividade. Então, essas propriedades todas se mantêm, só que na dinâmica você pode mostrar, vamos dizer, ela acontecendo, não em quadro a quadro, mas na sucessão de quadros, sabe? É a mesma coisa que você perguntasse, sei lá, se uma gravura e uma filmagem, a diferença, sabe? Os dois você pode pegar a mesma coisa, só que um você pega com a variação de tempo e o outro é só um frame. A geometria no papel é isso. E do dia a dia que é mais complexa, talvez, porque ela você não consegue fazer exato, sabe? Você não consegue fazer um triângulo que você vai medir os 3 ângulos e você vai somar 180 no prego. Vai dar alguma entre 179 e 181, sabe? Você não vai 180. E aí você tem que explicar para o aluno a questão de isso assim, se ele resolver testar, mas sempre tem um que vai querer testar, né? Se você levar transferidor para o aluno, ele vai ficar curioso. Vamos ver se dá isso que o professor falou mesmo. Sempre tem um que vai duvidar. Aí é importante explicar, sabe? Essa questão de erro de aproximação. E aí E aí, então, assim, no fim das contas é a mesma geometria, só que com abordagens distintas. Tá, então o mestre de obras lá que o Lucas estava em contato com ele, a matemática dele ali está errada porque tem um erro com relação à geometria euclidiana, é isso? Não, aí é o que eu te falei, a parte da geometria concreta, as aproximações são diferentes, é importante entender isso, porque mesmo o mestre de obras, você pedir para ele fazer um cômodo, por exemplo, de o chão, né? Um de altura, e aí depois fazer um descaído. Ele não vai medir, não vai dar raiz de 2. Você pedir para fazer um triângulo retângulo de lado 1 e 1, a hipotenusa não vai dar raiz de 2. Mesmo você pegar a trena, não vai estar lá raiz de 2, vai dar um número assim. Aí isso que é Ok, importante. mas quando você fala que é aproximado ali no concreto, você está tendo como parâmetro a euclidiana, ou seja, a euclidiana é o modelo, é o parâmetro que eu vou usar para, de alguma forma, julgar a geometria na obra. Ela vai servir como referência, porque se ele desenhar um triângulo com 4 lados, você não vai chamar de triângulo. Mesmo se falar, fiz um triângulo de 4 lados. Não, você fez um quadrilátero, né? A referência. Sim, mas a gente está falando aqui de propriedades né? Por exemplo, a soma dos ângulos. O Lucas deu um exemplo de uma identificação entre uma curva e uma reta, mais ou menos, né? O problema é se a gente tentar pegar a coisa com aproximação muito precisa, aí você vai falar assim, então a gente não consegue fazer a reta, porque o espaço é curvo. Aí é uma questão de aproximação, sabe? É a mesma coisa que eu perguntar, sei lá, qual que é essa altura? Aí você fala 1 metro e alguma coisa. Não, mas quantos micrômetros? Você não está nem aí para os seus micrômetros, sabe? Aí é a questão da relevância da informação. Eu só estou chamando a atenção, Rafael, para você estar falando em aproximação, em parâmetro, uma referência, né? Então, você está sempre tomando a geometria euclidiana como referência e avaliando as outras a partir dela, né? Só estou chamando a atenção para esse fato, tá bom? Não, eu entendo que você está falando que eu estou dizendo assim, não, ele está fazendo errado. Não, o mestre de obras ele está fazendo dentro do concreto, sabe? Porque ele não vai conseguir fazer uma figura geométrica do abstrato. Não só ele, ninguém, mesmo a gente que estuda geometria euclidiana não consegue fazer por uma limitação física, sabe? Uhum. Ok, Bárbara. Bárbara, depois Vivi.
Eu acho, né, entrando um pouco nessa conversa, eu acho que a gente, nessa disciplina e na universidade, a gente está saindo do pressuposto da geometria euclidiana. Então, assim, eu acho que não cabe, não sei se não cabe, mas é um pouco injusto a gente julgar o que o mestre de obra está fazendo, porque ele não está usando a geometria euclidiana, ele está usando a geometria dele. Igual o meu avô, ele é marceneiro, e aí teve um dia que eu pedi para ele me ajudar a fazer um móvel, assim, uma coisa bem simples. E aí eu tinha achado assim, umas tábuas na rua e peguei para a gente reciclar e tentar fazer alguma coisa. E aí eu peguei e marquei para ele cortar. Aí eu medi tudo com a minha régua, medi tudo bonitinho, não sei o quê. Aí chegou lá na hora do meu avô cortar, ele mediu tudo de novo. Aí eu peguei e fiquei olhando aquilo e falei, uai, você acha que eu não sei? Eu faço matemática, você acha que eu não sei medir? Aí ele falou, uai, mas você não usou esquadro, você não usou não sei o quê, você não nivelou, você não. Aí eu faço matemática, né? Eu não sou marceneira. Aí eu acho que é bem isso, assim, sabe? Eu acho que não cabe muito a gente a falar o que tá certo ou o que tá errado. Cada um tem sua geometria. O meu avô sabe fazer móveis incríveis, eu não sei fazer nada. Então, assim, eu acho que, né, essas coisas, elas são mundos e geometrias diferentes. Vamos lá, Vivian. É porque eu pensei em uma coisa que mais cedo a gente falou, eu fiquei... Pensou e censurou. Você fez uma cara de espanto aí. Foi uma cara de espanto, porque eu fiquei, meu Deus do céu, faz muito sentido agora. Mas enfim, né? É porque assim, realmente não. Eu ia falar o que a Bárbara falou, basicamente, mas porque a geometria que nós temos acesso aqui no Brasil, aqui na UFMG, nós, alunos da matemática, é a geometria euclidiana. Então, essa vai ser sempre a nossa referência como professores, independente da situação. Então, assim, né, por ter geometrias diferentes, em mundos diferentes, realidades diferentes, é muito difícil acontecer isso, né? De a gente julgar o que a geometria alheia. Enfim, porque, meu Deus, vocês me deixam doida às vezes. Muito bom, Vivian. Não podemos julgar a geometria alheia. Vamos guardar essa frase aí. Mas gente, porque nós aqui estamos num certo núcleo que tem em comum a geometria euclidiana, ok, concordo com vocês, mas nós somos professores de uma diversidade de alunos. Né? Imagina a professora de matemática do avô da Bárbara, do mestre de obra que o Lucas estava trabalhando com ele. Né? Como é que a gente vai conversar com essas pessoas? Nós temos a nossa geometria, eles também têm a geometria deles. Né? Será que cabe falar em isso aqui é uma aproximação, isso aqui está errado, tem um erro aqui, né? Como é que a gente lida com isso? E todas essas perguntas podem ser levadas ou trazidas também para a geometria dinâmica. Né? Porque, igual os monstros, né? que o Guilherme e a Miriam falam lá, né? Quando eles fazem aquela deformação no quadrilátero, aquela. Né? Não sei como é que chama aquele resultado, mas pega um quadrilátero qualquer, o ponto médio dos lados do quadrilátero, né? E esses pontos médios vão gerar um outro quadrilátero que é um paralelogramo, né? Isso a gente faz com o quadrilátero assim, bem, bem comportadinho, né? Mas na hora que a gente vai para a geometria dinâmica, a gente estraga isso tudo. Né? E aí outros quadriláteros vão aparecer, que não é o quadrilátero definido oficialmente, né? Será que eu tenho que esconder essa parte dos alunos? Vocês só vão até aqui, tá? Não passa desse ponto não, que aparecem umas coisas esquisitas. A reta fica torta, né?
acontecem coisas diferentes. Será que essa mesma discussão que a gente está fazendo para a matemática da obra, matemática da marcenaria, será que ela não vai também para a geometria dinâmica? É Lucas agora? Só um comentário rápido, né? Desculpa tirar um pouquinho da geometria dinâmica, mas é que essa questão aí da geometria do outro, né? Então, novamente trazendo uma reflexão, né? Tipo, então, qual que é o nosso papel enquanto professor de matemática se a gente não está lá para... Se a gente está lá para respeitar estritamente a geometria do outro, a gente vai ensinar o quê, então? Porque, por exemplo, no caso desse mestre de obras, né? Ele, quando a gente estava fazendo uma pilagem em relação a outra, o problema era que não estava ficando reto, né? Não estavam ficando paralelas as vigas lá e tal do telhado. E como é que a gente fez no começo para ficar paralelo? Aí a gente está medindo os lados de tamanho igual. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 4 metros, aqui vai dar 4 metros. E ele falava, se der até 15 centímetros tá bom, Lucão. Se der mais que isso, a gente mexe depois, porque tinha que fazer buraco, tinha que botar cimento, era uma trabalheira danada. Então, tipo assim, beleza. Então, observa-se claramente a nossa geometria euclidiana presente no fazer de geometria dele. De onde será que ele tirou isso? Provavelmente da escola. Então, quando eu digo, né, essa questão de por que a minha intuição diz por que trabalhar na interseção, é porque, de fato, tem um certo ponto em que a minha geometria, falo minha, mas em que a geometria euclidiana não é capaz de atrapalhar o ponto, em que a geometria euclidiana perde algumas de suas propriedades ali para a geometria concreta, ali para a geometria dinâmica. Mas tem um certo ponto, mas até um certo ponto, não. Até um certo ponto as propriedades se mantêm, até um certo ponto. Eu acredito que seja nesse certo ponto que a gente tem que ter tudo muito bem fundamentado com o aluno. Até esse certo ponto, né, que o aluno ser capaz de ver e lidar melhor com as situações. Então eu quero fazer esse lado paralelo com esse, então as pilastras entre si têm que ter 4 metros de distância. Partindo da ideia do paralelogramo, que os lados opostos de um paralelogramo têm a mesma medida, entendeu? Então é porque eu sinto que pode ser perigoso, talvez, a gente respeitar demais a geometria do outro, e de repente o telhado cai em cima de alguém, entendeu? Tipo assim, pô, eu acho que se a geometria do outro for algo do tipo, esse lado tem que ter 4, o próximo tem que ter 5, o outro tem que ter 6, de repente a pilastra cai e aí, vai fazer o quê? Entendeu? Então, eu acho que essa questão de respeitar demais também é uma problemática, sabe? Tipo, não é achar geometria euclidiana na geometria do outro também, mas também não é... Não sei, qual que é o nosso papel enquanto professor é ensinar alguma coisa. Eu acho que é isso que a gente tem que estar atento, tem que se ligar nisso. Luísa? Ei, gente. Então, comentando sobre essa questão da geometria, né, de um e do outro, eu não acredito que a gente tenha, tipo, cada um tem a sua geometria, alguma coisa assim do tipo, porque tanto é se a mesa fica em pé, igual o Lucas falou, é porque tem a física ali, tem a geometria, a matemática ali que a gente conhece, que faz ele ficar em pé. Então, a gente tem que, né, no colégio, a gente ensinando a geometria euclidiana, a gente pode trazer diálogos tanto com a geometria dinâmica quanto a concreta, mas a gente tem que, igual no artigo, falou dos monstros, né, que é atentar os alunos das particularidades, das diferenças que podem acontecer nessas outras geometrias. Então, por exemplo, eu comentei aqui já alguma vez, na verdade, que eu dava aula para o CIPMOI, né, que é um curso extensivo de preparação de mão de obra industrial. Então, é o pessoal que está no chão de fábrica, que é da construção civil. Então, a maior parte dos meus alunos nesses anos eram pedreiros. Então, por exemplo, por mais que na geometria para eles fosse muito claro ali, eles conseguiam enxergar muito aquilo que estava sendo trabalhado em sala de aula com as coisas que eles realizavam na prática, existem particularidades da prática que a geometria não consegue atender. Então, por exemplo, no caso do Lucas, por que não ficou em pé? A gente não sabe, tipo assim, né, se a madeira
teve a secagem correta? Ah, mas e se o dia estava úmido, sabe? Tem coisas que a geometria não vai tratar. E, por exemplo, assim, era engraçado que os alunos tinham uma dificuldade até com isso, que, por exemplo, no caso já em álgebra, a gente trabalhando questão de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, a gente pensava assim, olha, gente, quanto mais pessoas trabalhando na obra, mais pessoas você contratar, mais tempo ou menos tempo, mais rápido ou menos rápido que essa obra vai ficar pronta. Aí sempre tinha o depende. Porque a vida acontece na obra. Depende se a pessoa vai trabalhar direito, porque nem todo mundo trabalha igual. Mas depende, que época do ano a gente está fazendo essa obra? Porque a gente não sabe se vai chover, se não vai chover. Que mais? Orçamento. Às vezes tem aquelas perguntas de livro assim, quanto vai custar para ladrilhar tal parede se o metro quadrado do ladrilho tal escolhido vai ser X? Aí eu fiz de um jeito que eu sempre fiz, e os meninos, de repente, todos eles acharam outro valor. Aí eu falei assim, gente, tipo assim, como é que vocês tiraram isso? Eu falei assim, professora, você acha que eu vou cobrar uma parede só azulejo onde eu vou pôr? Não, eu tenho que cobrar o vão da porta, eu tenho que cobrar o vão da janela também, sabe? Então, assim, é importante, então, a gente fazer essas pontuações que nem fez no artigo. Olha, no GeoGebra, você vai construir um triângulo ABC, né? Os vértices vão continuar chamando ABC, mas na hora que você movimenta o vértice, para a gente aqui, a gente vai considerar como triângulos diferentes. Por mais que a nomenclatura lá no GeoGebra continue igual. A gente não pode considerar que todos aqueles triângulos novos gerados são iguais. E na geometria concreta também, tipo assim, né, a geometria euclidiana, que dá base ali para aquelas coisas construídas ficarem em pé, vai ser a mesma que a gente trabalha em sala de aula. Só que a gente tem que olhar, por exemplo, igual no caso da madeira, envolve outras coisas, envolve a questão da química, da biologia. No caso da produção das pessoas, envolve a vida, envolve o clima, envolve coisas pessoais. Então, é importante a gente fazer pontuações, né? A gente meio que trabalha com a interseção ali, mais ou menos, daquelas coisas, mas é importante a gente mostrar, né, onde a geometria está em outras situações, mas sempre fazendo as pontuações necessárias de acordo com o nosso contexto. Acho que é mais isso. Rafael e depois Lívia. Eu acho que a Luísa já falou 99% do que eu estava pensando, era isso, sabe? Essa relação justamente do abstrato e do concreto que é importante separar, né? Sei lá, você pega, por exemplo, um conceito da geometria plana. Em 3 pontos só se passa um plano. Aí você fala com o marceneiro que você quer uma mesa de 3 pernas porque ela nunca fica capenga. Vai rir, porque assim, é abstrato esses 3 pontos. A mesa não vai encostar só 3, sei lá, átomos no chão, sabe? Tem toda uma superfície ali de contato, o desgaste um lado mais que o outro. Então, assim, o abstrato é isso. Mas o concreto, aí depende, né? Mas se você for olhar para o teodolito, eles sempre fazem com tripé. Fotógrafo é um tripé, porque, assim, tem uma justificativa geométrica nisso. Mas não é tão simplório também de você falar, nunca vai ficar capenga. Daí também já é demais, sabe? O concreto não é assim que funciona. Aí tem que fazer esse translado, sabe? Ó, o abstrato é assim, ele é bem certinho, muito bem definido. No concreto não é tão bem definido, mas aí você tem que ter a margem aí, né? Um cuidado. O Vicente, você tinha levantado a mão? Você desistiu ou eu te perdi aqui? Acho que ele até caiu. Ele sumiu aqui. Então, vamos esperar ele chegar, Vivian. Tá bom. É só para fazer assim. Porque o Lucas fala, é uma dúvida mesmo. Porque o Lucas falou que em todas as geometrias a gente vai ter a geometria euclidiana, né? De certa forma, como base. Então, se a gente pegar a interseção, só vai restar a geometria euclidiana. Então, no fim das contas, a gente só vai ter a geometria euclidiana. Por isso que eu pensei da gente misturar todas elas. Porque por mais que cada uma tenha um pouquinho de geometria euclidiana, a interseção sai. E aí fica um pouquinho de cada, entendeu?
Eu não sei se dá para entender a minha lógica dessa minha dúvida mesmo. Eu entendi. Pelo menos a geometria euclidiana está contida na interseção. Pode ter mais coisa além da geometria euclidiana. Mas eu tendo a acolher todas as geometrias e ver o que eu consigo responder com uma ou com outra. A Bárbara lembrou aí do artigo que a gente discutiu na disciplina Números, né, sobre diferentes maneiras de fazer 10 menos 3, né? Nem sempre dá 7. E acho que a geometria é meio por aí também, né? E aí, como que a gente vai resolver isso aí, né? Primeiro que dependendo, né? Se eu estou construindo uma parede ou resolvendo um exercício, qual geometria que é mais, ou melhor, que resposta cada geometria dá, né? Para essas duas situações. O que eu ganho, o que eu perco, o que é boa, o que é ruim em cada uma, né? Essa discussão é muito bacana, né? Eu acho que a gente não precisa colocar uma geometria versus a outra, né? Mas de colocar todas na mesa e vamos ver, será que tem alguma incompatibilidade entre elas, né? Será que tem alguma coisa que não dá certo? Porque também se eu for, né, o exemplo que Lucas e Bárbara, os exemplos que eles trouxeram, mostram que a geometria euclidiana pode ter limitações para resolver problemas do dia a dia, né? Mas ela também pode ajudar, né? Parece, Lucas, que ele usou aí o conceito de que duas retas são paralelas se a distância entre elas se mantém constante, né? Então, ele está usando uma ideia da geometria euclidiana para, se ele aprendeu na escola ou no trabalho, né? A gente não sabe, é só fazendo uma entrevista com ele, aí é uma pesquisa de etnomatemática, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar nem só no concreto, porque a geometria euclidiana, a geometria até formal, a formalização, etc., é um conhecimento, é algo da humanidade. Se a gente nega esse conhecimento para os alunos na escola, a gente está sendo antiético, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter a postura de a geometria concreta que você sabe está errada. É a euclidiana aqui da escola que está certa. Os trabalhos da Gelsa Kniznik com etnomatemática são muito nessa linha, né, de conciliar as diferentes matemáticas, né? Ela até tem um exemplo bacana uma discussão entre o INCRA e o movimento do Sem Terra a respeito da medição de terra. Por fim, cada um tinha um método diferente, né? E aí, por fim, eles chegaram à conclusão de que os dois métodos eram importantes, porque o do INCRA dava mais precisão e o do Movimento Sem Terra dava mais agilidade para dar uma resposta, era uma resposta aproximada, mas era mais ágil, e para uma negociação rápida, ela contemplava bem, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, sabe? Da gente acolher as diferentes geometrias, mas acolher não significa tá tudo certo, ou tá tudo errado, ou, né? Exatamente olhar assim, olha, se eu olhar nesse ponto de vista, eu descubro isso. Se eu olhar nesse outro ponto de vista, eu vou aprender essa outra coisa aqui. E na escola é que o aluno vai aprender toda essa lógica e essas informações da geometria euclidiana formal, e a gente, como professor, tem o dever de trabalhar com isso aí, com certeza, mas sem colocá-la como a detentora da verdade geométrica, eu acho, né? Isso sim, porque nós estamos no contexto educação básica, mas no contexto matemática como ciência, né? A geometria que a gente vai priorizar, digamos assim, é a geometria formal euclidiana. Mas a geometria dinâmica, eu a vejo como uma ótima oportunidade da gente fazer essa transição, da gente fazer essa abstração, porque ela nos ajuda a descolar do desenho.
embora a gente possa problematizar isso tudo aí. Júlia está discordando de mim. Vamos lá, Júlia. Júlia, você está discordando de mim ou você está numa conversa paralela? Não, é porque passou 20 pessoas aqui do meu lado, Jussara, falando, a câmera dela tá ligada, a câmera dela tá ligada. Você desligou o microfone, não sei se você estava falando com a gente. Gente, eu estou aprendendo a ler fisionomias no mundo remoto. Ai, que barato! Quando as câmeras estão ligadas, né? Enfim. O que mais, gente? Retomar uma coisa que o Rafael falou sobre a geometria dinâmica, né? Sobre a questão, né? Quando ele comparou com vídeo e foto, né? De fato, é uma oportunidade, é uma abordagem interessante, mas eu confesso que a minha visão sempre foi um pouco diferente. Nunca foi de movimento, sabe? Mas sempre foi mais de generalização. Por exemplo, eu não vejo né, como se fosse a reta se mexendo, né? Girando, por exemplo. Eu vejo mais como as várias possibilidades, as várias possíveis retas que podem aparecer, sabe? O que eu acho que é uma questão que dá força para a geometria dinâmica, o fato né, da gente manter esse formato, mas mostrar que formatos parecidos, né, tipo um triângulo, mexendo nos vértices, continuam sendo vários triângulos diferentes. Eu penso mais assim do que como o processo, né, da deformação de um triângulo. É um jeito como eu vi, mas quando o Rafael falou, eu achei interessante também. A ideia de movimento também é bastante interessante. Sim, tem duas interpretações aí, né? Ou como a possibilidade de generalização, como você disse, ou como um movimento. E o nome geometria dinâmica vem daí, né? Você está fazendo um filme, né? Com as figuras. Né? E por isso eu acho que ela tem essa potencialidade, né? Para trabalhar mesmo com a generalização. Mas só lembrando, quando a gente pega o artigo discute isso, ele fala de um desenho particular é um representante de uma classe de objetos, né? Então, quando você desenha, você quer trabalhar com triângulo retângulo, você vai trabalhar com todos os triângulos retângulos, né? Que você vai arrastar tal, mas ele tem que se manter retângulo, né? Então, aí a gente tem que estar atento a outras coisas aí. Babi? Eu? Sim? É porque, desculpa, eu fiquei na dúvida que nome que você falou. Babi, que agora eu sei que Babi e Bárbara são duas pessoas diferentes. É que o Lucas falou aí de outras coisas que acho interessante. Uma das coisas que eu já até tinha usado o GeoGebra antes, assim, para dar aula particular, que eu reparei, é que muitos alunos não entendem o plano cartesiano quando você desenha. Mas quando você mostra no GeoGebra, eles entendem muito bem, porque eu acho que eles não têm a abstração de imaginar, sei lá, um plano infinito para os dois lados, até reta e semi-reta. Parece que quando eles enxergam assim, eles ficam, abre a cabeça. E não é nem questão exatamente de movimentar, é porque a gente nunca vai conseguir desenhar tão bem quanto um programa, né? E aí eu acho interessante como que ajuda no entendimento, até para isso. Olha só, Babi, que legal, como a mídia que a gente usa para falar ou representar a geometria tem influência no que eu entendo da geometria. Né, o exemplo que você deu aí é claro para isso, né, que os alunos passam a enxergar a infinitude do plano, da reta, etc.,
por causa na mídia GeoGebra, enquanto no lápis de papel, não, esse exemplo que você deu, né? Bacana. Bárbara e depois Júlia. Eu queria comentar algo meio que, eu acho que nesse sentido, assim, mas uma coisa que eu achei um pouco impressionante é que essa disciplina, ela me fez usar o GeoGebra, assim, de fato, e aprender a usar o GeoGebra. Porque, tipo, eu lembro que no primeiro período teve até uma oficina e tal de GeoGebra que o Chico deu pra gente. Aí, assim, ali foi o meu primeiro contato, mas aí depois, em nenhuma outra disciplina, era, tipo, obrigado a usar o GeoGebra. Então, tipo assim, às vezes eu usava, mas era só mais as coisas básicas, tipo, montar um triângulo, colocar uma função, fazer essas coisas. E aí, eu nunca tinha aprendido, por exemplo, a fazer essas coisas da geometria dinâmica. E aí eu fui lá e fui pesquisar, né, como fazer aquilo e tal. E aí agora eu acho que eu estou viciada em geometria dinâmica. Porque eu achei muito legal, assim, eu achei, nossa, como que eu vivi a minha graduação inteira sem saber fazer um controle deslizante, sabe? Eu acho que é isso, assim, nossa, mudou a minha vida. Júlia? Então, eu acho que isso vai. Assim, eu tô voltando muito atrás, mas é que o Rafael falou do tripé da câmera. Daí eu achei interessante, porque, tipo assim, o tripé da câmera, ele é um tripé porque ele, tipo assim, o triângulo permite uma mobilidade, né? Porque você quer abrir e, tipo, diminuir um pé e o outro. E aí eu acho que isso também, tipo assim, remete um pouco a essa dinâmica, assim, da geometria dinâmica mesmo, assim, o negócio de mudar os pontos, mudar o comprimento, assim, né? Mas é porque um triângulo, 3 pontos não colineares determinam um plano. Uhum. Por isso é tripé, e não um banquinho de 4 pés. Que você usa. Verdade. Daí, mas daí o que eu ia falar era que, tipo assim, é que a gente estava falando da geometria euclidiana, da geometria dinâmica e dessa geometria concreta. Mas daí qual que seria o lugar da geometria não euclidiana na escola, assim? Porque eu lembro que quando eu estava no ensino médio, uma professora ela só comentou assim sobre a ideia de que, tipo assim, se a gente fosse pensar na Terra, assim, se a gente fosse abandonar alguns conceitos, algumas ideias da geometria euclidiana, a gente não teria uma reta, né? Tipo assim, daí isso, não sei, isso mudou tanto a minha percepção sobre as coisas, e aí eu penso assim, como que isso poderia estar assim também sabe, na escola, não como uma forma axiomatizada, mas de uma forma mais natural, assim, não sei. É um bom tema para o projeto no final da disciplina, viu, Júlia? Tem algumas pesquisas da educação matemática que trabalham com geometria não euclidiana. Fica aí com essa possibilidade de um trabalho trabalhar com geometria não euclidiana na educação básica. Né? Que material, que recursos, que tipo de atividade poderia ser feito. Eu sei que tem uns trabalhos, mas eu teria que procurar, não sei agora de cor, não, mas existe. Oi, Daniel, vamos lá. Eu tava tentando arrumar a câmera aqui, mas não sei qual tava o quadro, enfim, eu vou falar. Essa fala da Júlia me fez, assim, eu tava querendo comentar no início da aula, né, só que eu não queria interromper a discussão, porque tava sendo muito interessante aqui para mim, né. E aí, me lembrou, assim, lá no meu tempo de calouro, né, que eu não sei bem qual foi o professor, se foi o Chico ou se foi o Semi, mas um deles comentou sobre a geometria hiperbólica. E eu sei que isso daí veio para mim muito forte, e foi só um comentário na aula. E aí eu lembro que eu pesquisei isso, e aí eu estava procurando mais as aplicações da geometria hiperbólica. E eu vi que nem sempre, aí lá na definição que eu achei, que nem sempre a menor distância entre dois pontos é uma reta. E aí eu fiquei pensando naquilo por muito tempo.
e pensando, tipo, como assim não é uma reta, sabe? E aí, agora nessa discussão, né, percebi que a gente, pelo menos eu, tomava a euclidiana como a geometria certa e única existente no universo. E aí eu fiquei pensando muito nisso, e aí agora, nessa aula, me veio o questionamento. Será que eu posso, de alguma forma, trabalhar a geometria hiperbólica, por exemplo, na educação básica? Ou será que eu vou mais prejudicar do que ajudar ali? Porque se eu já estava assim, formado no ensino, na educação básica, já estava na faculdade, e aquele comentário já fez assim, meu mundo meio que, né, cair por terra, o que eu faria ali, né, em sala de aula que seria benéfico ou não, sabe, para o aluno ali. Aí fiquei pensando e a fala da Júlia me fez querer compartilhar isso. Ó, o grupo já está se formando aí. Mas não tem. Se vai ajudar ou prejudicar, Daniel, depende da atividade, como qualquer. Né, se você for tratar axiomaticamente no 5º ano, eu acho que prejudica, mas se você for trabalhar, sei lá, pensando nas geodésicas na Terra, né, imagina, dá para fazer muita coisa bacana. Babi e Rafael. Que o jeito que eu descobri que existem outras geometrias foi muito legal. Foi um vídeo no YouTube. Por que eu tô falando? Porque eu lembrei disso e eu pensei que dá para fazer em sala de aula. Que era uma moça com uma bola. E aí ela desenhou um triângulo nessa bola. Só que ela fez com que os 3 ângulos fossem de 90 graus. E aí ela começou a explicar que existiam outras geometrias e tal. E aí eu achei isso muito legal. E, inclusive, o globo terrestre, né? Tipo, dá para trabalhar com as paralelas, com as latitudes. Não sei o quão adequado ou não é trabalhar isso em sala de aula. Mas também sobre essa geometria do dia a dia, dependendo de trabalhos e tal, eu acho que dá para fazer. Eu não esqueço que eu tive um trabalho só que era de física, que a gente ficou medindo a nossa velocidade, a variação de velocidade que as duplas corriam em volta assim do colégio e ficava medindo a velocidade para fazer todo um negócio assim. Tipo, a gente fez um gráfico das nossas corridas, foi mó doido. Então, eu acho que dependendo do trabalho e da dinâmica que você consegue fazer, até em grupos, duplas, assim, é possível. Agora, se é apropriado ou se vai confundir mais, eu não sei. Rafael? Oi? Eu vi um pouco de outras geometrias em disciplina que eu fiz no ISEX mesmo, que nem, não lembro se é introdução, fundamentos da relatividade e de astrofísica. E aí dá para trabalhar assim, só que tem que ter um cuidado para trabalhar com aluno com isso. Mas tem, por exemplo, geometria esférica, aí a relatividade ela é toda nela, você já não usa nada da euclidiana, por exemplo. Ou então, se você quiser trabalhar, vai ter que ser com software, talvez com algum filme, e astronomia. Na astronomia dá para aplicar também, dá para observar uma coisa ou outra, ou então com evento histórico, né, que nem o de Sobral, né, que serviu para observar o Sol curvando a luz de uma estrela. E isso aí dá para mostrar com coisas que já foram feitas com relação a outras geometrias, né? Mas no dia a dia é meio complicado mesmo, porque a não ser essa parte que você falou, né, da geodésica, né, que aí dá para mostrar para o aluno, se ele for viajar longas distâncias na Terra, né, ou então no caso ainda de um avião, que ele sempre pega um arco e não uma linha reta, né, até porque se pegar essa linha reta é furar a Terra, mas ele sempre pega um arco e a menor distância é o arco máximo, né, isso aí dá para tentar trabalhar. Mas mais do que isso em sala, eu não sei, nunca parei para pensar muito nisso, não. Mas é isso que eu estou falando, Rafael. Tem pesquisa sobre isso, relatos de experiência. A gente não precisa tirar do nada, inventar a roda. Né? Tem coisas sobre esse assunto publicados, né? Como trabalhar com geometria não euclidiana, atividades que envolvem isso. Então, meu convite é que vocês busquem esses relatos para poder ver novas possibilidades. Né? O Anderson?
Eu só queria falar que nesse papo me fez lembrar de uma vez, até comentei ali, que era minha professora do ensino médio, ela foi dar uma oficina, teve uma semana da matemática na minha escola, e aí alguns professores de matemática deram oficinas. E aí ela foi dar geometria táxi. Esse tema não saiu da minha cabeça, só que eu não conheci, só que eu não fui, eu escolhi a do meu professor, que era. Só pra ver como ficou triste, que eu nem lembro qual que era a que ele deu, e a dela mesmo, que deu. Hoje em dia eu fico assim, nossa, se eu pudesse assistir, ia ser muito boa, eu não peguei. Mas eu depois fui até, por um motivo, esbarrei, né, nesse assunto, e aí eu não sei se ela é euclidiana ou não, mas ela tem a ver, pelo menos pelo que eu entendi foi que, tipo, ela tem a ver com o caminho que o táxi faz mesmo pelas ruas, né? Que a menor distância não é em linha reta, mas sim pelas ruas da cidade e tal. Isso eu acho que é uma coisa bacana de mexer com os alunos, né? Porque a gente fica falando sempre assim, a menor distância é em linha reta. Só que só para quem vai de avião, né? Para quem vai de carro, não é em linha reta, bem dizer assim, pensando, né? Era isso. Exatamente, Ana. E essas coisas todas servem para a gente trabalhar com raciocínio geométrico, com pensamento geométrico, né? Porque ele não é exclusividade da geometria euclidiana, né? Para construir o móvel da Bárbara, para fazer a parede lá com o Lucas, para o motorista de táxi encontrar o caminho o caminho menor, trajetórias de avião, enfim, né? Existem outras geometrias que estão atuando aí e que todos trabalham com pensamento geométrico, né? E a gente, como professor, vai acolher todas e organizar e colocá-las em diálogo para poder dar conta ali da situação que está sendo tratada, né, geometricamente. Mas as discussões que a gente travou aqui foram bastante filosóficas, tá? O que é isso? O que é geometria? O que é matemática? O que é conhecimento, afinal de contas? Tá? E acho que a gente, professor, deve estar o tempo todo atento a essas questões, né? O conhecimento não está só na escola. A geometria não está só na escola, tá? Eu queria chamar a atenção para se esse assunto já tiver acabado, sobre um conceito que o Guilherme e a Miriam conversam lá no artigo, que é da zona de risco, né? O que é trabalhar com software de geometria dinâmica e também com outras tendências da educação matemática, tira o professor da sua zona de conforto, porque ele vai se deparar com questões que ele não sabe, o aluno pode percorrer caminhos que ele não estava esperando, enfim, esse conceito foi interessante para vocês? Pode causar resistência e desconforto por parte do professor, perda de controle. Como é que fica? Eu tenho um exemplo, até quando eu estava no laboratório do LTI, que isso veio até com um funcionário, esse tipo de resistência, que é com coisa nova, né? E aí pega um professor, sem querer te desrespeitar, um professor há mais tempo no cargo, por exemplo, claro que você fica se atualizando, mas você pega, por exemplo, uma professora, vai parecer que eu estou menosprezando, né? Mas como que eu posso falar sem parecer preconceituoso? Mas eu falo assim, porque não é raro, vocês sabem, já tiveram aquele professor velho, mais antigo, que gosta das coisas antigas, que se deixasse ele ensinava igual Euclides, lia os 12 elementos, e era isso, a geometria, sabe? E aí, quando você leva alguma coisa... O celular desse professor, por exemplo, não vai rodar o GeoGebra. Vai ser aquele Nokia antigo, sabe? Vai rodar o Snake. Aí, então, pois é, aí para esse tipo de professor vai ser complicado pra caramba, sabe? Para você levar a ideia do GeoGebra, ele vai olhar aquilo, ele mesmo vai talvez inventar desculpa, falar que não gostou do programa, que não vai ajudar, alguma coisa assim, quando na verdade é só uma dificuldade. E aí uma ideia... Rafael, eu estou falando de vocês. Você não, tem pra um Nokia que não roda GeoGebra, é isso?
Oi? Você tem um Nokia que não roda o GeoGebra, é isso? Não, eu tenho. Eu tô falando. Eu tenho aqui de lanterna. Eu tenho aqui de lanterna ainda. E não roda o GeoGebra, tenho certeza. Mas pra gente aqui, porque assim, esse negócio de computação é uma coisa meio de geração, né? Porque a nossa geração é mais tranquila mexer com tecnologia. As limitações mais vão ser, por exemplo, se for numa escola mais carente, com os alunos de renda baixa, aí vai ficar na mão do professor, se ele quiser usar o GeoGebra, porque os próprios alunos vai ser mais difícil que eles tenham até um celular que possa rodar o GeoGebra, se for pensar isso assim na questão socioeconômica. Agora, se for pensar no professor, o ideal seria, não sei, talvez preparar algumas oficinas ou um material para o professor trabalhar com GeoGebra, porque o aluno, mesmo se for de periferia, se você levar um GeoGebra para ele, deixar ou um celular emprestar para ele, com alguns dias já vai tirar de letra, sabe? Porque a geração mais nova, o pessoal aprende. Alguns minutos. Oi? Alguns minutos. Não, Alguns aprende. minutos, né? Alguns dias não. Você pega assim, orienta o menino como é que ele mexe, porque esses softwares hoje em dia tem, que nem celular. Você já deve ter tido também, todo mundo aí teve. Celular antigamente vinha com um manual, que era um livro. Hoje em dia ele vem um panfleto, porque os softwares são mais intuitivos, sabe? Então, um aluno de hoje em dia, ele não vai ter trabalho com isso. Eu acho que mais fácil o professor ter dificuldade que o aluno, sabe? Para trabalhar com GeoGebra. Sim, Rafael, mas você está falando assim das condições materiais da coisa, né? A minha pergunta é sobre as condições didáticas, pedagógicas da gente, professor, né? Você se teria resistência? Vamos supor que você tem toda a disposição, né? O software, a tecnologia, o celular, um notebook, etc. Você, professor, né? Você não precisa ser você, Rafael, não, né? Vai para a turma toda aí, né? Como que vocês lidam com essa questão de trabalhar com outra geometria ou com a geometria dinâmica na aula de matemática? Então, aqui com a mão levantada, Lucas e Guilherme, e Rafael também, se quiser Do meu ponto de vista, o GeoGebra tem até o GeoGebra Class, que você pode dar, inclusive, prova no GeoGebra, por exemplo, de construção geométrica. Então, assim, se eu pudesse, eu usaria até como método avaliativo, não uma prova talvez muito grande, ou então alguma avaliação semanal, ou até como desafio para os alunos, desafiar a fazer uma construção e depois ver se ficou boa. Eu usaria tranquilamente assim, o GeoGebra, sabe? Eu acho que ia ser muito bom para usar com os alunos. Desde que eles tivessem como usar em casa, né? Se ele tiver como ter um celular, não precisa ser um computador, se tiver um celular que roda o GeoGebra, aí eu usaria tranquilamente, sabe? Beleza. Lucas. Essa questão aí das condições, será que o GeoGebra é mais pesado que o Free Fire, né? Será que roda no computador, no celular dos meninos também? Não, mas a questão de assumir risco, de fato, é importante. Tipo, é uma coisa que eu falei até na postagem do Ebert, né? Que quanto mais vezes a gente se botar nessa situação de risco, mais a gente se acostuma com esse risco, né? Então, melhor a gente lida, né? Talvez as primeiras vezes pode ser um desastre, que os meninos começam não façam o que a gente quer, mas, né? No sentido de talvez eles façam bagunça, não sei. Talvez seja um desastre de acordo com o nosso planejamento, né? Talvez algum aluno ali desenvolva melhor alguma percepção, algum conceito que a gente não estava nem esperando, né? E eu acho que é questão disso mesmo, de assumir esse primeiro risco, assumir o segundo risco e, assim, indutivamente, quantas vezes for necessário para a gente lidar melhor, né? Essa questão da experiência mesmo, acho que o grande ponto é isso, a gente saber lidar com a questão da investigação, né? Essa pergunta, o que acontece se a gente está mais preparado para esses diversos sis que vão aparecer, né? Então, eu acho que ainda que no começo dê medo, é bom, porque você não fica estagnado. É bom porque você está sempre tendo que responder alguma pergunta
E são essas perguntas que vão aparecer mais vezes ou menos vezes, e é isso aí que vai fazer a aula caminhar da forma mais adequada para o aluno, né? Porque talvez a gente pense em tentar dosar uma coisa para um aluno e para outro, e quando eles mesmos conduzem os CIS que vão aparecendo nas investigações, eu acho que pode ser até um andamento mais interessante, né? Guilherme? Eu penso que esse desconforto ele pode ser tirado se o professor, desde o começo, ele parte dessas atividades investigativas, sabe? Porque aí deixa com que os alunos construam, sabe? Junto com o professor, assim. O professor não precisa responder todas as questões, porque tem coisas que os alunos percebem que nós não percebemos, mesmo a gente já tendo feito antes, assim. Então, vai ter coisas que eles mesmos vão mostrar e que a gente pode fazer e ele vai perguntar, professor, mas e se for assim? E às vezes você não pensou naquilo, né? Mas é interessante junto com eles ir pensando e falar, então vamos ver se for assim o que acontece. E a partir daí, indo, e se der errado, voltar também, né? Eu acho que é interessante construir essa relação com os estudantes de poder ir, poder voltar e a partir daí seguir, né? Eu acho que é interessante. É isso. Ok, Guilherme. Bárbara. Bárbara Mirson. Assim, eu acho. Oi? Bárbara Mirson. Ah, tá. É eu mesmo. Mas eu penso que essa coisa, né, de colocar a gente na zona de risco, eu acho que vai muito também do nosso medo de não saber as coisas, sabe? De, assim, a gente sair de um lugar totalmente confortável em que a gente domina e ir para um outro lugar que a gente não domina. Eu espero não ser uma pessoa amargurada no futuro, que aí depois não vou aprender com as coisas, né? Porque, assim, agora, a nossa geração tá muito envolvida com a tecnologia, com um celular e tal, e todo mundo tem um celular ou um tablet e leva para a escola, no presencial, né? Na medida do possível, eu levava. E aí eu acredito que no futuro a gente vai ter outros aparelhos, ou se não os mesmos aparelhos com outras funções. E a gente vai ter que ficar se renovando, né? E é o que a gente sempre discute nessa disciplina, da capacidade, não nem só da capacidade, mas da necessidade do professor estudar. E eu acho que não só estudar sobre a disciplina, mas estudar sobre o que os alunos também, o que está acontecendo na sociedade, né? Eu acho muito estranho quando a gente vai para uma escola e na escola tá lá, proibido usar celular. Assim, tipo, mas os alunos não param de usar celular porque é proibido. Tipo, só tá lá uma placa, assim, mas isso não vai impedir os alunos de usar celular. E aí eu acho que eu vou mais nesse caminho, assim, de se, sei lá, chegar um futuro e eu não souber mexer em alguma coisa, eu peço ajuda para os meus estudantes e falo, olha, gente, não sei fazer isso, não sei mexer no TikTok, não tenho TikTok baixado no meu celular. Me ensinem. Aí a gente pode usar na aula, se vocês quiserem. Eu acho que eu sou mais nessa linha, assim, de tentar pegar essas coisas da nossa realidade e trazer para a aula também, porque ficar fingindo que certa coisa não existe não vai ajudar em nada na aula de matemática. Beleza, Bárbara. Não só tecnologias, mas quaisquer outras novas tendências da educação matemática, quando a gente quando o aluno tem mais protagonismo, a gente corre mais riscos, né, de se deparar com questões que a gente não sabe responder. O caminho as discussões podem seguir um caminho que a gente não esperava, porque a gente não está mais no controle, a gente, professor, né? Quando a gente controla tudo, né, só eu que falo, só eu que dou autorização para alguém falar ou não, eu digo que os alunos devem fazer, eu digo se eles estão certos ou errados. Quanto mais eu estou no poder, mais controle eu tenho
e aí as coisas acontecem do jeito que eu quero. Mas quando a gente passa quando o aluno passa a ter mais protagonismo, e vocês já viram que a gente discute aqui é sempre meio tendendo para esse lado, o risco da gente dizer não sei, do imprevisto é maior, né? E aí eu acho que uma diferença que a gente tem que ter em conta é a diferença entre ter poder e ter autoridade, ou ser autoritário ou ter autoridade, né? Dizer não sei em algum momento não significa que você está perdendo a sua autoridade de professor, porque como o aluno está trazendo um monte de coisa diferente, por exemplo, vocês falaram hoje do ensino de geometria euclidiana, eu falei com vocês, eu sei que tem, mas eu não sei direito o que é, eu tenho que procurar. Eu não planejei na minha aula aqui que ensino de geometria não euclidiana seria discutido aqui hoje, mas rolou, né? E aí, as hierarquias são diferentes aí, porque como eu não sou detentor de todo conhecimento, se eu me posiciono assim como professor, os riscos são maiores. E esse risco é muito rico como para aprendizagem, enfim, né? Tanto dos alunos quanto dos professores. Ele vai estar ali pensando novas possibilidades, aprendendo novas coisas, e ele sabe alguma coisa, ele não está perdendo a autoridade dele por causa disso, ele conhece um monte de coisa, ele vai trazer esse conhecimento dele para dialogar com os conhecimentos que estão ali povoando a sala de aula, né? Então, a gente vai passar mais para um professor que tem a sua autoridade, ele não está perdendo isso, mas ele deixa de ser autoritário. Babi? Oi, porque você falando dos riscos, é que na minha cabeça, posso estar errado, mas eu não me importo tanto com eles, porque para mim sempre vai acontecer alguma coisa inusitada em sala de aula. Sei lá, são 40 alunos por turma, todos os anos, a não ser que uma coisa que realmente tem que fazer é não ter o comodismo de ficar dando só aula expositiva. Mas assim que você sai de só ficar fazendo do mesmo jeito, você está sujeito a muita coisa. E a gente, não sei, porque para mim professor é assim, entende? Então, por isso que é uma coisa que não me preocupa e que eu nem fiquei, assim, assustada com o texto, coisas assim. Quantas vezes a gente já não viu o professor em sala de aula com tecnologia e dá aqueles risinhos? Vai acontecer com a gente também, a gente está aí para isso. Não sei. Bacana, Babi, está aberta ao desafio, aos riscos. Júlia? Mas eu quero falar que eu acho que essa questão da zona de conforto, eu acho que ela está muito ligada ao que o Paulo Freire chama de educação bancária, né? Porque o educador, nessa educação tradicional, ele só tem a função de entregar o conhecimento, né? De depositar o conhecimento. Então, tipo assim, dá muito medo quando você está inserido nessa lógica, você sair de um lugar em que você não tá só, tipo, dando, né? Em que você passa a ter que trocar com o aluno, e você passa a ter que aprender com o aluno e ensinar, e o aluno ensinar para você e aprender com você numa coisa muito mais dinâmica. Eu acho que o medo tá nesse sair desse tradicional mesmo, assim, sabe? Sim, sim, tem tudo a ver com a educação bancária. Você se manter no controle o tempo todo. Por que, Bárbara, que nossa profissão é radical? Porque a gente está sempre assumindo riscos o tempo todo. Bom. O tempo inteiro. Radical, entendi o radical agora. Radical nesse sentido. E outros também. Vários. Dá para filosofar sobre a radicalidade de ser professor. Hoje, essa aula está cheia de frases de efeito, hein? Tá bom, bom. Bom, tem mais alguém aqui inscrito para falar? Acho que não, né? Não. Bom, mas eu queria reforçar
uma coisa que eu falei na aula de hoje, que é não se deixar prender pela geometria com lápis e papel na hora de usar um software de geometria dinâmica, tá? Sejam livres para explorar, porque aí você vai descobrir novas possibilidades ali para a geometria. Tá? Não tente domesticar o software de geometria dinâmica, enquadrá-lo na lógica do lápis e papel. A mídia é outra. Mais alguma coisa, gente? A Petra está concordando aqui que nós temos uma profissão radical. Sim, cheio de emoção. Isso é muito bom. O Jonathan me pediu para dar mais prazo para a oficina de dobras e cortes. É uma necessidade geral? Ele pediu para deixar até domingo. Eu tento deixar até sábado para vocês descansarem no domingo, mas vocês estão querendo trabalhar no domingo? Eu aumento o prazo lá, porque na segunda-feira a gente vai... Mas na segunda, Jonathan, tem que dar tempo para assimilar, porque a gente vai ter aula na segunda para discutir a oficina. Então, eu fico com medo de deixar para muito em cima da hora e as pessoas não conseguirem ler. Deixa eu até aproveitar para falar, quando nas oficinas eu avalio mais só o relato, tá, gente? Então, não precisa comentar o do outro só por obrigação, não, tá? É lógico, se vocês quiserem comentar, é bem-vindo, né? Ver os resultados que o outro grupo obteve e tal, mas não precisa fazer por obrigação, não. E essa oficina é muito divertida, gente. Preparem-se com muito papel de rascunho, tá? Para não desperdiçar papel à toa. Tudo bem? Podemos parar por aqui? Muito boa a aula, hein, gente? Bons insights, muito boa filosofia. Essas frases que vocês falaram, podia ir lá para o fórum, né? Podia ir lá para o nosso espaço, para a gente deixar registrado para a posteridade. Acolher a geometria do outro. Adorei, Vivi. Gente, então, vamos parar por aqui. Valeu, obrigada. E